Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, dando continuidade sobre a escolha da melhor creme dental, nessa segunda parte a gente vai falar sobre outros princípios ativos que são encontrados nos cremes dentais. A gente falou anteriormente sobre o flúor, né, que tem um papel muito importante em algumas etapas. Outros princípios ativos que a gente tem também são os relacionados, por exemplo, às pastas que são feitas para gengivite e antitártaro, tá? Existem alguns produtos também que são colocados nessas pastas que melhoram a questão do sangramento gengival e também são mais abrasivas com relação à remoção do tártaro. E aí entra uma parte muito importante, que é conhecer o RDA dessas pastas. Não se preocupe, você não precisa saber disso, mas o seu cirurgião dentista ele precisa ter uma noção do grau de abrasividade dessa pasta para te indicar o melhor creme dentário, porque existe no mercado uma gama alta de desgaste, né, de padrão de RDA dessas pastas, tá? E o interessante é que esse padrão a gente fala que fique entre 0 a 250. A grande maioria das pastas que nós encontramos, elas estão nesse padrão. As pastas antitártaro, elas estão mais próximos do valor alto de abrasividade, porque tem componentes que têm maior poder de desgaste. Só que esse tipo de pastas, ou as pastas que têm princípios ativos que promovem um grau de abrasividade muito alta, são muito ruins para pacientes, por exemplo, que têm sensibilidade dentária, piorando a sensibilidade dentária. Assim como pastas que têm um baixo grau de abrasividade não vão ter uma eficiência muito boa para aqueles pacientes que têm um grau de formação de tártaro muito grande. Então isso tem que ser adequado também de acordo com a sua necessidade. A grande parte das pastas que a gente conhece como sendo pastas contra a sensibilidade, né, que tem poderes de princípios ativos que diminuem a sensibilidade dentária, geralmente tem um grau de abrasividade baixo, tá? E as pastas que são conhecidas como antitártaro gengivite já tem, entre aspas, também um grau de abrasividade maior. Então, daí a gente já mais ou menos sabe como escolher isso. Outra coisa também muito importante, algumas pastas para gengivite e para antitártaro, além dos componentes que aumentam a abrasividade, eles têm um componente ativo que é chamado de triclosan. Tá? É um componente muito antigo também em algumas pastas dentárias. Esse é um componente que foi relacionado a alguns estudos a ter um efeito cocarcinogênico, tá? Mas a grande maioria das pastas, elas têm um baixo índice desse tipo de produto que não chega a um efeito maléfico, tá? Mas vale uma ressalva para esse tipo de pastas. As pacientes que estão grávidas e se elas fizerem um uso do triclosan, pode ter um efeito prejudicial, porque o triclosan ele pode se associar ao cloro, criar o clorofórmio e isso afetar tanto a placenta quanto o leite materno. Então, o uso desse tipo de pastas em pacientes grávidas é desaconselhável, tá? Então, fica aí mais uma dica para vocês entenderem os princípios das pastas relacionados ao problemas de gengiva, né? No caso a gengivite e a formação de tártaro, tá? Um grande abraço e até uma próxima. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico.